Essa semana já é a terceira vez que eu prego, né? Os irmãos estão enjoando de mim. A terça eu preguei sobre a apresentação que Paulo faz aos romanos, né? Que ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho. Depois eu preguei sobre tudo posso naquele que me fortalece. E hoje eu quero falar sobre um tema que causa muitas dúvidas nas pessoas: fé e obras. Como unir as duas? Falaremos hoje sobre algo que aparentemente é um paradoxo. Falaremos sobre um dos aparentes dilemas das Escrituras. O que é um dilema? Dilema é um problema que parece não ter uma solução adequada. É isso que é um dilema. E na Bíblia existem aparentemente muitos dilemas. Mas hoje eu quero falar com vocês a respeito de um em especial. Preste atenção. Paulo diz em Romanos 3:28: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Já Tiago diz: a fé sem obras é morta. Porventura pode tal fé salvá-lo? Não parece aqui, irmãos, que Tiago está discordando de Paulo? Porque Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aí aparece Tiago e escreve dizendo: a fé sem obras é morta. Porventura pode essa tal fé salvá-lo? Parece aqui que eles estão discordando entre si. Parece até que Paulo e Tiago estão se contradizendo. Pois um está dizendo, é pela fé. Outro está dizendo, é pelas obras. Então, como conciliar os dois? Tiago diz que é pelas obras. Paulo diz que é pela fé. Martinho Lutero, que era um adepto da teologia de Paulo, a teologia paulina, Martinho Lutero cria que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, assim como Paulo. E pelo fato disso, pelo fato de Lutero não conseguir conciliar as duas ideias, Lutero chegou a rejeitar a epístola de Tiago, chamando a epístola de Tiago de uma epístola de palha. Ele até duvidava que fosse Tiago mesmo que tivesse escrevido aquela carta. Porque para Lutero, as duas ideias eram opostas, eram antagônicas, eram diferentes, impossíveis de serem conciliadas. Para Lutero, assim como para muitos, se é pelas obras, não é pela fé. E se é pela fé, não há espaço para obras. Então, a pergunta que não quer calar é a seguinte: a salvação é pela fé ou é por obras? Essa é a pergunta que não quer calar, que nós vamos procurar responder essa noite. A verdade, irmãos, é que nenhum deles estão se contradizendo. Eles não estão discordando e não estão se contradizendo. Até porque, se a Bíblia se contradiz, logo ela não é a palavra de Deus, porque Deus não se contradiz. Os dois, irmãos, nós temos que entender uma coisa: Tiago aqui não está se opondo a Paulo. Os dois estão falando em contextos diferentes para esclarecer dúvidas diferentes. Os dois aqui, irmãos, não estão falando da mesma coisa. Paulo está falando da causa da salvação. Já Tiago está tratando sobre a consequência dessa salvação. Grave isso. Paulo está falando da causa da salvação e Tiago está tratando da consequência da salvação. Ou seja, Paulo olha para a causa da salvação e diz: é pela fé. Tiago olha para a consequência da salvação e diz: é pela fé com obras. Então, primeiro, a salvação não é por obras. Não é. Segundo Efésios 2:8 diz: pela
salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E lá em Romanos 3,20 diz bem assim: nenhuma carne será justificada perante ele pelas obras da lei. Ou seja, por mais que o homem tente, ele nunca poderá ser aceito por Deus através das suas obras. Porque Deus chega a comparar a justiça do homem com trapos de imundícia. A verdade é essa: você nunca conseguirá ser aceito por Deus se você buscar essa aceitação por meio das obras que você realiza. Porque diante dele ninguém será justificado pelas obras da lei. Porque por mais que você faça o bem, o mal que você faz é maior e pesa contra você. Pois somos como Paulo, dizemos: o bem que quero, este não faço, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aleluia! Então, irmãos, a única maneira do homem ser aceito por Deus é pela fé, crendo naquele que o justificou e morreu na cruz por ele. Então, onde entra a salvação aqui? Onde entra as obras na salvação? Se eu falei que a salvação é pela fé, onde entra as obras? Onde entra as obras aqui? É claro, como eu disse, Paulo olhou para a causa da salvação e disse: é pela fé. Tiago olhou para a consequência da salvação e disse: é pelas obras. De modo que as obras não são a causa da salvação, mas são a consequência da salvação. As obras não são a causa da salvação. Você não é salvo pelas suas obras, mas as obras são a consequência da salvação que operou em nós. É isso, esse é o papel das obras. A pessoa que creu verdadeiramente, ela mudará o seu agir como consequência dessa fé que ela teve em Cristo Jesus. As obras aqui são evidências de que você verdadeiramente creu. São evidências que você verdadeiramente teve fé. São os frutos da verdadeira fé. As obras são os frutos da verdadeira fé. Jesus diz em Mateus 7,16: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa produzir maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Como eu conheço uma árvore? Pelo fruto que ela produz. Como eu sei que a árvore que está lá no meu lote é uma laranjeira, porque ela produz laranja. Então, eu conheço uma árvore pelo fruto que ela dá. Da mesma forma, conhecemos alguém que tem fé, um cristão, pelos frutos que há na vida dessa pessoa. Conhecemos um cristão pelos frutos que ela apresenta. As evidências da fé verdadeira são obras. Então, se alguém diz ter fé e não demonstra na sua vida a evidência dessa fé, logo ela não tem fé. Se eu digo que tenho fé da boca para fora, mas na minha vida eu não demonstro as obras que são evidência dessa fé, logo eu não tenho fé. E Tiago descreve isso como uma fé morta. Uma fé morta. E é nesse contexto que Tiago está dizendo no verso 14: meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura, pode tal fé salvá-lo? Não, pois não é uma fé verdadeira, é uma fé morta. Tiago aqui não escreveu essa carta
para contrariar Paulo, não, mas para corrigir aqueles que distorceram o que Paulo diz. Tiago não escreveu para contrariar Paulo, mas para corrigir aqueles que distorceram a palavra de Paulo. Aleluia. Paulo ensinava a justificação pela fé, e alguns ouviram o que ele dizia e distorcidamente concluíram: se a salvação é pela fé e não por obras, então eu vou viver do jeito que eu quiser. Porém, como eu já disse, as obras são frutos, são evidências, são provas que você realmente tem fé. As pessoas estavam vivendo uma fé morta, totalmente alheia, totalmente separada da sua vida cotidiana, uma fé que não tem relação com a prática. E é assim que estamos ultimamente. Professamos algo com os nossos lábios, mas a nossa vida diz outra. Professamos algo, dizemos crer naquilo, mas não apresentamos os frutos que mostram que a nossa fé é uma fé verdadeira, é uma fé frutífera. Essa é a verdade. Uma fé que não tem relação com a prática, uma fé que não demonstra uma mudança exterior, não é uma fé verdadeira. E eu te digo essa noite, não é uma fé com poder salvador. Você não pode ser salvo com uma fé dessa. A fé verdadeira é uma fé que tem uma relação estreita com a prática. É uma fé que não é separada da sua vida lá fora. É a fé que você professa aqui, mas que você demonstra lá fora. Tem que estar unido, tem que estar junto. A verdade da minha boca deve ser a mesma da minha vida. A verdade que eu canto aqui dentro deve ser a mesma que habita no meu coração e que move as minhas atitudes. Estamos tão desanimados, estamos tão religiosos, enviar cultos, mas não há mudança, não há poder, não há unção, não há diferença, não há mudança de caráter. Vivemos como ímpios aí fora. A sua fé é uma fé morta. Isso não é fé. Um homem ter fé e um homem dizer que ter fé, que tem fé, são coisas diferentes. Uma coisa é dizer que eu tenho fé, uma coisa é eu ter fé de verdade. São coisas diferentes. Quer a prova, irmãos? Se eu sair na rua perguntando, qualquer um que estiver na rua, todo mundo vai dizer que crê em Deus. Todo mundo vai dizer que crê em Deus. Não é verdade? Porém creem e não obedecem. E é por isso que o Brasil, com quase 50 milhões de evangélicos, é essa podridão que é. É por isso que o Brasil está de mal a pior na corrupção, porque dizem crer em Deus, mas não há uma fidelidade, não há um compromisso com aquilo que eles dizem professar. Fé sem obras é morta em si mesma. É por isso que o Brasil está desse jeito. Dizem crer em Deus, mas vivem de qualquer jeito. Jesus disse em Lucas 6,46: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu digo? Por que chamais Senhor, Senhor? Porque se vocês não fazem o que eu digo. A obediência a Deus é a marca da verdadeira fé salvadora. Mateus 7,21. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no seu reino. Nem todo que diz Senhor, Senhor usa uma gravata. Nem todo que diz Senhor, Senhor eu vou para o culto. Nem todo que diz Senhor, Senhor eu prego a palavra. Nem todo que diz Senhor, Senhor eu canto entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ter fé e dizer que tem fé são coisas diferentes. Tem gente que diz que tem apenas fé, mas não tem. Por isso Tiago fala: se alguém diz ter fé,
Não está falando se alguém tem fé. Está falando se alguém diz ter fé. A verdadeira fé está ligada à prática, à vida cotidiana. E ele exemplifica isso. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós disserem, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? O que ele está dizendo aqui? Se o irmão está passando necessidade, você não deve dizer apenas, Deus te abençoe, irmão, vou orar por você. Então você deve ir lá levar um mantimento. Não é verdade? Aqui está dizendo o seguinte, a mensagem aqui. Que o negócio não é falar, é fazer. Tiago está dizendo aqui, o negócio não é falar, é fazer. E é isso que está faltando para nós. Falar é fácil. Dizer que crê é fácil. Quero ver mostrar que crê. Quero ver evidenciar essa crença. Ter uma fé morta de só crer e não obedecer, até Satanás e os seus demônios têm. Ele diz no verso 19: tu crê que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Então, uma fé morta que não leva a mudança nenhuma, até os inimigos têm, até o diabo tem, e os seus anjos. E às vezes está melhor do que nós, porque diz que eles creem e estremecem. E nós nem mais estremecemos na presença de Deus. É só olharmos para a irreverência dentro desse lugar, que nós temos que não há mais. Crê e estremece. Não há mais isso. Tu dizes que crê em Deus, fazes bem. Até os demônios creem e estremecem. Deus é soberano, é sua glória. Até os demônios creem e estremecem. Mas nós não estremecemos mais. Nós não respeitamos mais. Nós não temos reverência mais por esse Deus. Nós não estamos preocupados com aquilo que é eterno, mas com aquilo que é passageiro. Nós estamos tão... A igreja do século XXI ela está tão amando tanto o mundo, que hoje ninguém mais fala sobre arrebatamento, sobre vinda de Jesus. Essa é a verdade. Ninguém mais fala de ser pregador. Quase todos esses jovens foram chamados para pregar. Mas cadê? Onde está? Nós chegamos nesse culto em um desânimo, como se estivéssemos obrigados a estar aqui. Onde está? Já estamos para quase fazer um ano. Onde está aquele ânimo? Onde está o vigor, a força, a alegria da salvação? Temos que meditar, irmãos. Se somos ímpios dentro da igreja, se nascemos de novo, se somos regenerados. Voltando para a questão da fé e das obras, você pode questionar. Mas aí tem a questão do verso 21 e 23. Qual é a questão? Diz assim: porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Aí no 23 diz: e de igual modo Raabe também não foi justificado pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu para outro caminho? Aqui ele está questionando. Olha, ele está dizendo, você pode dizer para mim, mas Abraão e Raabe não está dizendo que eles foram justificados pelas obras? Aqui, irmãos, Tiago diz que Abraão e Raabe foram justificados por obras, mas eles não foram justificados pelas obras em si, irmãos, entenda isso. Eles não foram justificados por obras, porém, através das suas obras, eles demonstraram que haviam crido. Eles não foram justificados por obras, mas através das obras deles, eles demonstraram que haviam crido. Raabe demonstrou a sua fé através das suas obras, quando ela ajudou os espias. Abraão demonstrou a sua fé através das obras, quando ofereceu Isaque sobre o altar. Gênesis 15:6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, o fato de Abraão crer o tornou justo diante de Deus. Sem falar em Hebreus 11, que cita tanto Abraão como Raabe como exemplos de fé. Concluindo, a fé que não produz nenhuma ação
não é uma fé salvadora, mas é uma fé morta. Muitos já morreram em sua fé, e o pior é que nem se deram conta disso. Como exemplo do irmão necessitado, qual foi uma vez que fizemos algo por um irmão? A fé em Cristo não é uma fé estéril, sem frutos, sem vida e sem ações práticas. Resumindo, somos salvos pela graça por meio da fé. E quando essa fé salvadora opera em nós, ela nos transforma e nos faz produzir frutos, evidências da nossa salvação, que são as boas obras. Amém? Amém. Então essa é a palavra que eu senti de Deus de trazer à igreja nessa noite. Vamos, irmãos, despertar. Não vamos apenas viver uma fé religiosa de dizer que crê e na verdade não tomar uma atitude. Na verdade, a sua vida mostrar outra coisa. Eu não estou falando de viver em pecado, eu estou falando de desleixo mesmo. Não estou falando que o irmão é isso, aquilo, eu estou falando de desleixo. Nós estamos um povo desleixado. Nós estamos um povo que não pega na Bíblia. Que não. Eu perguntei já para 2 jovens qual foi o dia que você leu a Bíblia? Faz uns dias. Perguntei quando foi o dia que você orou? Todo dia eu passei uns 3 dias perguntando. Você orou? Não. Meu filho olhar no WhatsApp estava online. Então, vamos despertar, irmãos. Vamos despertar. Estamos abandonando esse livro. Abandonando o nosso quarto, o nosso momento de comunhão. Vamos despertar, irmãos. Essa é a mensagem que Deus tocou no meu coração para você.